Eu não resisto a um doce. Sou viciada em açúcar. Parece que só doce me acalma. Gosto tanto de doce e não sei mais o que fazer. Eu como tanto, tanto, tanto em exagero que chego a chorar de raiva depois. Isso soa familiar para você? Se sim, bem-vindos, bem-vindos ao Nutrir Descomplicando. Aqui eu falo sobre emagrecimento de uma forma descomplicada para ajudar você que está aí a conquistar o seu emagrecimento de forma efetiva, duradoura, sem depender de dietas, cirurgias ou medicamentos. Eu sou a Gladys, nutricionista, e o tema de hoje é compulsão por doce, consumo de doce. É possível emagrecer mesmo comendo doce? Como lidar com essa situação que envolve doce? Então, se isso faz sentido para você e se você quiser saber o que fazer com essa vontade de doce, fica aqui comigo, tá? Porque hoje eu vou te ajudar a entender isso e te ajudar a resolver essa situação de amor e ódio que a gente acaba desenvolvendo com o doce, tá bem? Então, você vai no final dessa live conseguir passar a saborear o seu doce preferido, sem culpa, sem medo, sem frustrações, sem sentir vergonha também de estar fazendo isso, tá bom? Gente, eu vou fazer um convite para você. Manda essa live para mais pessoas, para que mais mulheres possam acessar esse conteúdo também e se beneficiar dessas informações, porque querendo ou não, nós somos as maiores influenciadas, né, nesse sentido do consumo do doce. Tá, gente? E esse é um assunto, é uma questão que ganha destaque nas consultas, né? Então, o doce, ele sempre permeia as conversas com os pacientes que estão buscando aí algum objetivo de saúde, algum objetivo estético, de emagrecimento, enfim. E acredito que seja uma das maiores dores, né, das pessoas em geral em relação a isso. E já foi a minha também. E uma confusão que eu percebo que existe em relação ao consumo de doce é que as pessoas pensam que o doce, o açúcar, o carboidrato em geral, eles são alimentos carrascos do emagrecimento, né? E que para conseguir emagrecer ou ter mais saúde, é necessário cortar o doce, cortar totalmente o açúcar, eliminar, excluir, né, de todas as formas os carboidratos, os açúcares, os doces. E aí, gente, eu preciso falar uma coisa muito importante para vocês. O que causa essa confusão, né, na gente de pensar que o açúcar é o carrasco do emagrecimento e que se a gente quiser emagrecer precisa cortar todas as formas de açúcar da nossa vida? O que causa isso são justamente as dietas restritivas que existem por aí, e também os sensacionalismos alimentares e nutricionais propagados, né, de uma forma com informações, na verdade, e dicas de emagrecimento distribuídas por pessoas ou até mesmo profissionais que não entendem disso, não entendem de nutrição, não entendem de alimentação, não entendem de emagrecimento, e isso acaba gerando um certo transtorno, né, nas pessoas, porque elas não sabem mais o que fazer. Porque eu recebo toda semana, gente. Eu fui descobrindo isso, recebendo no meu consultório as pessoas apavoradas com relação a isso, ao doce. Sabe? Apavoradas porque estavam comendo doce, carboidratos, se sentindo culpadas por estarem fazendo isso, angustiadas por isso e vivendo uma luta bem desgastante, né? Com o doce e com o açúcar. Porque a gente gosta, a pessoa gosta do doce, a gente gosta do doce, gosta do açúcar, gosta do carboidrato. Só que aí a gente elimina, corta, porque a dieta diz que tem que cortar, porque o sensacionalismo diz que açúcar vicia, né? E aí o açúcar faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa vida social, faz parte da nossa rotina, e a gente corta aquele açúcar, se priva excessivamente do açúcar, porque ele é demonizado, né? Dito como vilão do emagrecimento. E aí, depois a gente come 10 vezes mais, justamente porque se privou. E aí vai se privar novamente, porque acha que tá agindo errado, porque tá viciado em açúcar, e por aí vai. E a gente vai repetindo esse ciclo, e parece que não tem fim, que não tem saída.
E, gente, o doce não é o vilão do emagrecimento, tá? E nem também o açúcar vicia. E aí vocês estão se perguntando assim, mas Gladys, então, se o açúcar não vicia e o açúcar não é o vilão do emagrecimento, eu posso emagrecer mesmo comendo doce? Pode. É lógico que você pode. E vai, inclusive. Gente, os vilões do emagrecimento não são o doce e nem o açúcar de forma isolada. Os vilões do emagrecimento são o excesso de consumo de calorias, a falta de nutrientes e o sedentarismo. E é claro que dentro de cada uma dessas grandes áreas ainda existem outros derivados que a gente poderia trazer. Mas os grandes vilões, os grandes pilares são esses, tá? E acontece muitas vezes que a gente confunde o hábito de recorrer ao açúcar toda vez que precisamos resolver alguma questão. Que questão? Emocional, sentimentos, algumas situações da nossa vida, o estresse, o cansaço, a raiva, o medo, a angústia, a frustração. Então a gente confunde o hábito de recorrer ao açúcar nesses momentos, acionando o nosso piloto automático e comendo de maneira inconsciente com vício. Então a gente faz essa confusão. E eu falo sobre isso do piloto automático, do comer de maneira inconsciente, em um dos meus outros conteúdos. Então, se vocês derem uma olhada nos outros conteúdos aqui do canal, vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso também, tá? Sobre esse piloto automático da base de dados que é criada toda vez que a gente repete uma ação. E isso tá lá no conteúdo de hábitos. É o conteúdo 4 hábitos, 4 componentes que transformam qualquer hábito, e eles transformam mesmo. Então, depois de assistirem essa live ao vivo, vocês podem assistir esse conteúdo que está gravado aqui também, que vai ajudar ainda mais vocês, tá? Então, Gladys, tu tá me dizendo que eu posso comer doce e açúcar à vontade, que não vai ter problema nenhum. É isso mesmo? Não, não é isso. A gente não deve comer todos os doces que aparecem no nosso dia a dia, ou todos os doces que nos são oferecidos, ou todos os doces e açúcares que a gente tem a oportunidade de consumir. Porque se a gente parar para prestar atenção, gente, ao longo de um dia nós temos inúmeras possibilidades de consumir açúcar. Começando lá no café da manhã, colocando o açúcar no cafezinho, passando a geleia, o schmear no pão, sabe? Ao longo da manhã a gente pode estar consumindo açúcares no formato de biscoitos, de bolachinhas ou de uma bebida açucarada, adoçada. No almoço também tem as sobremesas. De tarde a mesma coisa, um sorvete, um doce, um chocolate, um pão, um bolo com cobertura e por aí vai, tá? Só que o açúcar, a gente não deve evitar, como eu estava falando antes, a gente não deve se privar, e eu já vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Mas a gente sim precisa ter um pouco de cuidado com essa frequência e essa quantidade que a gente vai consumir. Porque o açúcar, ele é um alimento altamente calórico, altamente energético. E isso é potencializado também de acordo com as concentrações de açúcar utilizadas, por exemplo, em algumas receitas ou em alimentos ultraprocessados, onde a concentração de açúcar é altíssima. E aí, alimentos ultraprocessados, né? Rapidinho, o que são? As bolachas recheadas, os wafers, os refrigerantes, os sorvetes, as sobremesas, as balas de gomas, todos os alimentos nessas categorias são ultraprocessados, tá? E aí, o que acontece? No Brasil, se consome muito açúcar, por cultura, tá? É açúcar lá na chupeta da criança, quando a criança é pequena, é alface com açúcar, é suco com açúcar, sucos às vezes doces, já adoçados. Eu lembro que na minha infância, a gente tomava suco de pacotinho, né? Então comprava o suco de pacote que já vinha com açúcar. Atualmente tem alguns que dizem que vem sem açúcar, mas ó, esse é irmão desse, tá? Prestem atenção. E já vinha com açúcar, e aí colocava o pó do suco lá, não era suco, né? É pó para preparo de bebida. Colocava aquilo, misturava com água, ficava uma camadinha até embaixo, às vezes, de açúcar, porque a gente adicionava mais açúcar ainda. Chegava a grudar a boca, sabe? Depois que tomava aquele suco de tanto açúcar que a gente adicionava, além do açúcar que já tinha. Então, isso é cultural do Brasil, isso é cultural nosso, tá?
da região também. E em contrapartida, gente, a gente também não deve entrar em parafuso com a questão do açúcar, tá? A gente não com a questão do doce, excluindo o doce, reprimindo o doce. Teve uma época da minha vida em que eu fiz isso. Eu gosto de doce, consumo doce, sempre gostei. Teve uma época da minha vida que eu resolvi cortar. Antes de entender que dietas não funcionam para emagrecimento duradouro, eu fiz dieta. E numa dessas dietas que eu fiz, eu literalmente, gente, eliminei total por um período o doce, o açúcar. E muitos carboidratos, outros carboidratos também. O que aconteceu? Eu estava alguns meses já fazendo isso e chegou no período da Páscoa. E na época, eu ainda trabalhava como professora e eu ganhei muitos doces dos meus alunos. A gente sempre ganha, né? Coisa mais linda, é um carinho muito gostoso. E eu ganhei muitos doces dos meus alunos e eu estava há muito tempo sem comer. E aí eu vi aquele monte de doce na minha frente, aquele monte de doce na minha casa. Coincidiu com alguns eventos, alguns aniversários também que eu fui nesse período. E o que eu fiz? Foi eu comer o primeiro doce que eu não parei mais até comer tudo o que tinha em casa. Ou seja, eu reiniciei com episódios de compulsão por doce naquele exato momento. E vocês já vão entender aqui o porquê que isso aconteceu. Mas eu comi tudo mesmo, gente, eram muitos bombons. Eu comi de chegar a me sentir enjoada, de querer vomitar depois, mas eu não cheguei a fazer isso. Mas de tanto doce que eu comi de uma vez só. E por vários dias daí. Porque quando se inicia esse ciclo, às vezes são muitos dias consecutivos que ele vai acontecendo, né? E aqui, gente, eu quero trazer uma questão bem interessante também que às vezes aparece. Vocês não ouvem muito por aí aquela dica de para controlar o consumo de doce, substitua o doce por uma fruta seca, uma ameixa, uma uva passa, um chocolate amargo, uma receita fit e tal. E aí a gente vai e faz isso. Pode fazer isso, Gladys? Me perguntam, né? Me perguntam muito. Gladys, Nutri, eu posso trocar o doce pela fruta? Gente, poder? Pode. Sabe? Poder trocar? Pode. A pergunta é, isso vai saciar a tua vontade do doce? E por que eu pergunto isso? Porque a fruta é um sabor doce, sim, mas é um sabor doce diferente daquele doce que a gente quer naquela hora que a gente tá com gana. A ameixa, a uva passa são doces, mas na hora que a gente tá com aquela vontade, não é pela ameixa, não é pela uva passa, não é pela receita fit, não é pelo chocolate amargo também. Então, quem quer trocar, quem acha que isso funciona, ok, dá pra gente tentar? Sim, dá pra gente tentar. Mas a questão é que o que vai acontecer e o que geralmente acontece? A gente vai estar lá com vontade de comer um doce. Ah, vamos supor que seja brigadeiro. Tô louca de vontade de comer um brigadeiro, um chocolate. E para não ceder a essa vontade, porque eu acho que é errado, porque as dietas dizem que é errado, porque a mídia diz que é errado, o que eu vou fazer? Eu vou substituir pela fruta, eu vou substituir pelas frutas secas, eu vou substituir pela receita fit, eu vou substituir pelo chocolate amargo. Só que a gente vai acabar comendo isso tudo em maior quantidade e vai continuar desejando aquele brigadeiro, aquele chocolate. Então eu substituo o brigadeiro, o chocolate que eu tô com vontade de comer pela fruta por um monte de outras coisas. Eu não vou matar minha vontade, porque a minha vontade era daquele brigadeiro, daquele chocolate. E aí eu comi um monte de outras coisas, não matei a minha vontade e fiz, sabe o quê? Continuei desejando aquele doce e ainda com mais intensidade do que eu estava desejando antes, porque eu me proibi de comê-lo. Por isso eu fiquei ainda com mais vontade. E aí sabe o que acontece? Mesmo tendo comido a fruta, a uva passa, a ameixa, seja lá o que for, o doce fit, o chocolate amargo, eu vou comer o doce que eu tinha vontade. Cedo ou tarde eu vou comer aquele doce. E aí, de forma exagerada. Porque na intenção de substituir,
eu acabei só alimentando esse meu desejo, porque eu estava comendo a fruta pensando no meu brigadeiro, eu estava comendo a uva passa pensando no meu brigadeiro, eu estava comendo aquele chocolate amargo pensando no meu brigadeiro. Não resolve. Substituição, na grande maioria das vezes, não resolve. Existem exceções, tá? Mas aqui eu tô falando no sentido da gente não demonizar o doce, o açúcar, e não julgar que o doce, o açúcar sozinho vai ser culpado ou responsável por qualquer situação que trave o emagrecimento, ou que impeça o emagrecimento, ou ter uma saúde mais melhor, uma alimentação mais saudável, tá? Então, gente, não substitua o doce que você tá com vontade de comer por fruta. Ah, não significa que não deva comer fruta. Coma fruta na hora de comer fruta e coma o doce de forma consciente na hora de comer o doce. Mas aí vocês vão me perguntar, e o que é, Gladys, comer doce de forma consciente? Né? Vem essa dúvida, tá, mas ela tá dizendo para comer doce de forma consciente, como que eu faço isso? Se toda vez que eu tenho um doce na minha frente eu devoro tudo, como que eu faço para comer de forma consciente? Agora eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês. Em primeiro lugar, quando der vontade, tá, de comer doce, respeite o seu corpo e acolha essa vontade. Como é que se faz isso? Converse com o seu corpo sobre isso. Faz sentido para vocês? Se pergunta, de onde vem essa vontade? Por que é que eu estou sentindo essa vontade de novo, nessa intensidade de novo? Se perguntem, o que dentro de mim está provocando esse desejo enorme pelo doce? E aí agora eu pergunto para você, é vontade de doce mesmo ou é cansaço? É vontade de doce mesmo ou é excesso de trabalho, excesso de tarefas, noites mal dormidas talvez? É vontade de doce mesmo ou é a dieta restritiva que proíbe tudo que está te fazendo querer comer até as paredes? É a vontade de doce mesmo ou é um sonho da vida que está emperrado, que não está acontecendo? Será que você não está tentando buscar adocicar alguma realidade amarga pela qual você está vivendo nesse momento? Porque a gente come, sim, influenciados por emoções, e geralmente o comer emocional, ele vai nos levar a buscar carboidratos, doces e açúcares. Então é muito importante a gente se fazer essas perguntas. E depois que identificar o que é vontade de doce, é cansaço, é tristeza, é desânimo, é ansiedade, a gente faz o seguinte, ó. Faz uma outra pergunta. Tá, eu identifiquei. Eu realmente quero comer esse doce agora? Se sim, o que você vai fazer? Agora eu estou ensinando como comer doce de forma consciente. Você se pergunta, eu realmente quero comer isso agora? Se a resposta for sim, você vai pensar exatamente qual é o doce que você tem vontade, porque vai ter um doce específico. Quando a gente tá com aquela vontade, ou vai ser vontade de um bolo de chocolate, ou vai ser vontade de um chocolate específico, ou vai ser vontade de um pudim, de um brigadeiro. Qual é o doce? Identifica qual doce você tem vontade, qual doce faria essa sua vontade ser sanada. Depois de identificar isso, você vai lá, você vai preparar o seu doce, você vai comprar esse doce se não tiver em casa, você vai se sentar, você vai desligar o celular, vai desligar a televisão, vai saborear aquele doce, sentindo o sabor, sentindo textura, sem culpa, sem culpa. E, gente, não importa se é segunda-feira ou se é sábado, vale a mesma regra. Consciência. As dietas, elas vão nos dizer que não pode comer nada na dica de nada de açúcar a semana toda, porque no sábado vai ter o dia livre, o dia do lixo. E aí, o que a gente faz? A gente se reprime, se restringe, se proíbe a semana toda, sofre com isso, não faz parte da nossa rotina isso,
E chega lá no sábado, no tal do dia livre, o que é que a gente faz? Come 300 vezes mais do que teria comido durante a semana de forma consciente se tivesse feito isso. Por quê? Não existe o dia onde o doce vai ser proibido. Gente, não existe isso. Coma o doce em quantidades moderadas quando tiver vontade. E aí vocês vão me dizer, mas eu tenho vontade todos os dias. Então vamos observar isso. Observa para não ser todos os dias. Observa as quantidades. Porque a gente precisa estar consciente para não deixar que o de vez em quando passe a ser o de vez em sempre. Então, as exceções são exceções, elas acontecem eventualmente, tá? E não todos os dias. Então, o que a gente precisa prestar atenção nessa história de observar? O que eu tenho que observar, Gladys? Você está me dizendo que eu tenho que observar. O que eu tenho que observar? Nós precisamos observar os açúcares de toda a alimentação, tá? Teve um açúcarzinho adicionado no café da manhã? Teve bolo com cobertura? Teve biscoito doce? Teve geleia? Teve balinha? Às vezes, aquele açúcar no café não vai ser o responsável ou o culpado pelo seu peso. Não vai, porque vejam que eu falei açúcares. Existem muitas formas de açúcar para a gente consumir. O açúcar, ele tá escondido em vários alimentos. E não tem problema nenhum a gente comer esses alimentos. Agora a gente vai ter que observar o que eu estou buscando na minha vida, onde eu quero chegar. Esse consumo dessa forma que eu estou fazendo está me fazendo bem? Então a gente precisa observar os açúcares da nossa dieta. O quanto que eu estou consumindo todos os dias de docinho, de pão, de geleia. Na massa tem açúcar. Nada disso proibido, gente. Não levem para o extremo da proibição. Não é isso que eu tô falando. Eu só tô dizendo que, às vezes, a gente vai demonizar um chocolate, um docinho, uma colherinha de açúcar que a gente botou ali no café, um pedacinho de bolo. E não é aquele alimento isolado sozinho que tá fazendo as coisas não acontecerem. É todo um contexto, todo um conjunto de consumo excessivo de calorias, que não vão vir também somente do açúcar. Tá? Tem muita gente que faz low carb e não emagrece. Então, se a pessoa não tá comendo nada de açúcar e não emagreceu, não é o açúcar a questão. Então, não demonizar o açúcar também é uma forma de ir controlando e de ir vencendo essa compulsão alimentar por doce. Porque quando a gente demoniza algo que a gente gosta, a gente está reprimindo aquele desejo. Na primeira oportunidade que a gente tiver, a gente vai se jogar. Assim como eu fiz no exemplo que eu dei antes. Eu reprimi por meses e meses e meses. Na primeira oportunidade que eu vi que eu perdi o controle, eu comi. Mas, gente, foi muito mesmo. Foi muito chegar assim a repugnar depois por um período. E não pensem que isso é bom. Vou comer um monte até ficar arrepunada, depois não vou comer mais. Não, isso vai gerando ciclos emocionais completamente distorcidos e que fazem muito mal pra gente. Fazem a gente perder completamente o controle da alimentação. Né? Principalmente em relação ao doce e aos açúcares. E mais uma vez, gente, cuidado com as dietas. Porque nas dietas, geralmente a obsessão por doces e comida, ela aumenta. E sabe por que isso é perigoso? Porque joga a gente num efeito cascata. O que é o efeito cascata? A gente não percebe que a gente fez uma dieta, restringiu, reprimiu, se proibiu. Depois comeu muito no tal do dia livre, no tal do final de semana, sabe? A gente não percebe isso, a gente não observa isso e não tem resultados, não tem os resultados que a gente está buscando. E aí a gente começa a pensar que precisa de algo mais forte para ajudar. Preciso de algo mais forte para emagrecer, porque eu tô fazendo tô me proibindo a semana inteira, a gente pensa, tô me proibindo a semana inteira e não tô tendo resultado. Só que, na verdade, não está enxergando isso que está acontecendo.
E aí o que acontece? A gente cai na armadilha do medicamento, porque se eu estou me privando de tudo e não estou emagrecendo, eu começo a achar que é alguma coisa aqui do meu metabolismo. Aí o que eu faço? Eu vou lá e tomo medicamento. E o medicamento não vai funcionar. Ah, mas a minha amiga tomou o medicamento lá, fez injeção e emagreceu. Tudo bem, por um pequeno período, gente. Na grande maioria das vezes o peso retorna. Na grande maioria das vezes o peso retorna. E sabe por que na grande maioria das vezes o peso retorna? Porque a maneira de se relacionar com o alimento que gera um determinado comportamento não se moldou, não modificou. Então, o medicamento ele vem como um fator externo, a gente busca o medicamento para tentar solucionar algo pontual, que na verdade é uma consequência de várias coisas que acontecem na nossa vida e não o problema em si. E aí a gente resolve a consequência e não a causa. Então a causa continua existindo, depois aquele resultado que a gente tinha antes a gente recupera. Depois que isso acontece, a gente recuperou o peso lá que a gente tinha perdido com o medicamento, onde que a gente cai? Na cirurgia. Porque a gente pensa, me privo de tudo, só que não enxergo o que acontece lá no dia do lixo, no tal, né, do final de semana, do dia livre, das compulsões, da obsessão, do consumo obsessivo por comida e por doce gerado pela dieta, a gente não percebe isso. Caiu no medicamento, não funcionou, a gente pensa, poxa, já fiz tudo isso, já tomei medicamento, não funciona? Vou fazer uma cirurgia. Aí faz a cirurgia, faz e tal, e tem um resultado inicialmente? Tem, um resultado estético inicial vai ter, mas de novo, é a consequência, a causa daquele resultado estético que a gente foi buscar solucionar com a cirurgia continua existindo, que é a forma de ver o alimento, que é a forma de encarar o processo de alimentação. É o nosso mindset, a nossa mentalidade relacionada com tudo isso. Isso não mudou. E se isso não mudou, não vai ser dieta, não vai ser medicamento e não vai ser cirurgia. Nada disso resolve. Muito pelo contrário, dieta só vai piorar a situação em todos os casos. Todos. Eu digo isso porque eu vejo isso acontecer na clínica e porque eu também já passei. Por isso, então, eu sei exatamente como que é. E aí, o que acontece, gente? A gente volta a engordar. A gente se frustra cada vez mais com esse processo, porque a gente não entende o que está acontecendo. E a gente acaba descontando no doce, na comida, mais uma vez, repetindo o ciclo. E sabe por que isso acontece, gente? Porque o segredo não é controlar o doce. A questão não é controlar o doce. Isso vai trazer culpa, vai trazer aquele sentimento de despedida. Ai, hoje eu vou comer tudo que tem em casa, amanhã eu não como mais nada. Doce ilusão. No final de semana seguinte a gente vai comer 300 vezes mais. Porque se privou, porque se proibiu, porque achou que estava errado. Então o segredo não é controlar, é se autorizar de maneira consciente, como eu expliquei mais pro início dessa conversa. Porque, gente, vocês aí, eu aqui, nós somos protagonistas da nossa alimentação. E para vocês entenderem o que é ser protagonista dessa alimentação, eu convido vocês para assistirem o conteúdo que está publicado aqui na página, no canal, sobre organização. Lá eu explico exatamente o que é ser protagonista, tá? E no conteúdo de desmotivação e desistências também eu explico. Na verdade, eu acho que é nesse que eu falo mais sobre a questão do protagonismo, tá? Então, isso é fundamental, gente. Entender isso, de que não é se privar, não é controlar, e sim se autorizar e fazer de forma consciente, como eu expliquei no início da live,
vai fazer com que, com o passar do tempo, agindo dessa forma, você vai diminuir o consumo de doce, de açúcares a longo prazo. E é isso que dá certo. Por exemplo, vários pacientes meus já que chegaram no consultório relatando isso. Eu sou compulsiva por doce, eu como 2, 3 barras de doce todo dia, parece que quando eu tô nervosa, ansiosa, eu preciso do doce, porque só o doce resolve, porque só o doce me acalma. E aí eu pergunto para elas, mas como que você vê o doce nessa história toda, na sua vida, no emagrecimento? Aí elas me respondem, né? Não, eu acho que é proibido, que eu não posso estar comendo assim, que faz mal, que só coisas negativas, né? De forma restritiva e proibitiva. E aí eu digo o seguinte, muito bem, então a partir de agora eu quero te dizer que o doce não é mais proibido. Você está livre, você pode comer doce. Combinado? Combinado. E aí eu explico, conduzo, ensino como manter o doce no dia a dia. E aí o que acontece? Se retorna para outra consulta e sabe qual é o relato? Nutri, eu não comi doce nenhuma vez nesses últimos dias. Você sabe o que é, gente, pular de um cenário onde se consumia 3, 4 barras de chocolate por dia para um cenário onde não tem mais vontade, só porque entendeu que não é proibido e a chave virou? Porque o proibido gera restrição, gera proibição e gera mais desejo ainda. Quando eu puder, eu vou comer muito. Mas se não é proibido e eu vejo o chocolate ali, não tá proibido, depois eu como. E os dias vão passando e a pessoa não come mais. E não é mágica, gente. É mudança de mindset, é virada de chave. Às vezes é com uma frase, com um entendimento que se faz isso. Claro que precisa estar preparado para isso também, né? Porque precisa limpar alguns mitos do emagrecimento antes de conseguir ter essa compreensão. E isso eu faço com muita ênfase no meu programa de emagrecimento online também. Muitos mitos do emagrecimento a gente precisa primeiro desmistificar para depois conseguir emagrecer de verdade, porque senão aqueles mitos continuam ali, né, se tornando muros do emagrecimento e a gente vai tentar emagrecer e dar com a cara no muro, e não resolve nada. Então, para quem estiver aqui assistindo agora e tiver alguma questão com o doce, tem uma coisa que eu quero que você saiba. Presta muita atenção em mim. Exagero é diferente de compulsão. Às vezes a gente está passando por uma situação onde a gente está exagerando no consumo de doce, mas não somos compulsivos, porque o comer compulsivo é um transtorno, tá? E que exige tratamento. Ambos exigem, tá? Tanto o comer em exagero, doces, quanto o comer compulsivo exigem tratamento. Agora, o comer compulsivo, em casos de compulsão alimentar, principalmente exige um tratamento ainda mais intenso, um acompanhamento multidisciplinar, uma equipe que vai acompanhar, porque precisa de acompanhamento e engajamento. Só que tem um detalhe, nas duas situações, tanto no comer exagerado quanto na compulsão. Quanto mais a gente evitar o doce, quanto mais a gente se proibir dele, mais a gente vai querer comer. E esse geralmente é o maior erro que acontece nessa relação com o doce. A gente tenta proibir. Quanto mais a gente tenta proibir, mais vontade a gente vai ter de comer o doce. Mas aí o que fazer? O que fazer então, né? O que eu faço agora? Como você organiza isso? Depois que você entendeu que dieta piora a situação e que tentar fugir ou substituir os doces, como eu falei agora, nem sempre é uma boa ideia, comece observando o seu consumo de açúcares, sabe? De todos os tipos que eu expliquei. As geleias, as balinhas, os biscoitinhos, os bolos, os ultraprocessados, as sobremesas, o próprio açúcar.
Começa observando isso, como que é no dia a dia, como que é ao longo de uma semana, qual é o seu padrão de consumo de açúcares, tá? E depois identifica qual é o teu objetivo. Você está querendo emagrecer? Você está querendo ter mais saúde? Você está precisando controlar alguma doença metabólica? E aí sim, gente, o tanto de açúcares que a gente consumir, ele vai estar direcionando a gente para algum lugar. O tanto de açúcares que você consome no seu dia a dia está te direcionando para onde? Está te levando rumo a esse objetivo que você tem ou não? Porque às vezes não está e a gente não percebe isso. Então é importante que a gente observe, que a gente passe a observar esse consumo, caso haja algum problema em relação a isso na sua vida, tá? E vocês vão me dizer, é difícil, viu, Gladys? Nossa, como é difícil para mim não consumir doce, não consumir açúcar, e eu não disse em momento nenhum que é para vocês fazerem isso. Viram que legal? Muito pelo contrário. Se você quiser controlar a compulsão por doce, coma doce. De forma consciente, de forma organizada, de forma planejada, compreendendo aquele desejo. Como eu expliquei mais cedo aqui nessa conversa. Quem não assistiu, vai lá e assiste gravada depois para entender o que eu expliquei sobre isso, tá? E embora seja assim difícil, e eu concordo que é, e eu também já disse que não é para se proibir, não é para se restringir, mas se é algo que está atrapalhando a sua vida, a sua saúde, a sua estética, a sua autoestima, algo precisa ser feito e em algum momento o primeiro passo vai precisar ser dado, tá? E fugir disso vai só piorar a situação. Em algum momento também você vai precisar acabar lidando com isso. E às vezes, quanto mais a gente posterga, quanto mais a gente adia procurar essa solução, mais difícil vai ser depois lidar com isso, mais trabalho vai dar. Então, é preciso sim estar com clareza, ter clareza sobre esse consumo de doce, essa compulsão, tá? Ou o consumo excessivo, sabe? E esse bate-papo de hoje, essa conversa de hoje, na verdade foi uma pinceladinha sobre o assunto do doce. Tem outras 5 milhões de coisas que eu poderia trazer, outras 5 milhões de coisas que a gente poderia levantar aqui para discutir, para esclarecer. Porém, o tempo é curto, eu não consigo trazer tudo isso em uma live só, em uma conversa só. Claro que a gente pode conversar outras vezes também sobre isso. Eu espero ter ajudado um pouco você aqui com essa conversa a lidar melhor com esse desejo por doces, com essa compulsão por doces. Eu espero que você tenha entendido que o doce não é proibido, que o doce não é o vilão do emagrecimento. Você pode sim emagrecer e continuar comendo o seu doce nesse processo. Só vai precisar que você realmente engaje, que você realmente pare para observar. E se não for possível de fazer isso sozinho, sozinha, procure ajuda. Procure alguém que possa te apoiar, que possa te conduzir, que possa te orientar nesse processo todo. E não se sinta culpada pelo consumo do doce. Você não está fazendo nada errado. Você está fazendo o que você sabe fazer hoje com as condições que você tem. E se você quiser mudar isso, você consegue sim. Basta dar o primeiro passo e pedir ajuda de quem for necessário pedir. Certo, gente? Se alguma coisa dessa nossa conversa de hoje fez sentido para você, se de alguma forma eu conseguir te ajudar nesse conteúdo, eu peço a gentileza de você compartilhar esse conteúdo com alguém, envia para aquela amiga que também sofre de compulsão por doces. E muito obrigada por terem estado aqui comigo hoje nessa conversa. Eu espero ver vocês nos próximos conteúdos ao vivo e também nos conteúdos gravados, tá certo? Um grande beijo e até a próxima!